Exatamente, viu, Jéssica? Inclusive, ele está aqui, viu? O celular não para, porque a gente sabe que, né, o diretor-geral da Defesa Civil realmente, quando está chovendo, não consegue nem respirar direito, né, Sócenes? Eu vejo aqui você está comigo esse tempinho e a todo momento respondendo, inclusive para as pessoas da imprensa, né, que ficam a todo momento perguntando, atualizando as informações aqui com ele. Só para vocês terem uma ideia, o esperado para esse mês era 91 milímetros de chuva. Choveu já até o momento 255. Realmente uma quantidade que não era esperada, né? E que, graças a Deus, a gente não tem visto casos, como eu posso dizer, tragédias, né? Como a gente já viu, infelizmente, em outros momentos de chuva aqui na nossa cidade. Bom dia, Sóstenes. Muito bom dia, Cris Cambuí, bom dia, minha amiga Jéssica Smetak, bom dia a todos que nos acompanham na Record Bahia. Salvador vem se preparando ao longo dos anos, Cris. Nós hoje somos certificados pelas Nações Unidas como Hub de Resiliência. Foram diversas ações empreendidas desde 2016, quando nós transformamos a nossa Defesa Civil de Salvador, ainda à época do então prefeito Assemineto. De lá para cá, o prefeito Bruno e a vice-prefeita Ana Paula têm avançado bastante. Ontem o prefeito Bruno esteve na região do subúrbio ferroviário, em local que temos sistema de alerta-alarme, que acionamos a sirene, inclusive. Nós fizemos lá uma série de intervenções, foram 12 contensores de encostas, 17 escadarias drenantes, o que veio auxiliar bastante nessas ações. Nesta manhã, Bruno Reis vai estar assinando a ordem de serviço de mais de 120 milhões de contensores de encostas em toda a cidade, se somando às 550 intervenções já realizadas até então, chegaremos aí à casa das 600 intervenções. Agora, é claro que nenhuma cidade do mundo resiste a tanta chuva em tão pouco espaço de tempo. Você citou muito bem. A média histórica, Jéssica, e a gente vai acompanhando isso ao longo dos anos, são 8 anos à frente da Codesal, a gente vai observando essa relação da natureza com as realizações do homem, né? As ações antrópicas, como cortes de taludes, construções irregulares, plantio inadequado de vegetações como bananeira, e que a gente observou que nesse período foi o que gerou os rompimentos de taludes ou mesmo de construções, as construções irregulares e esses plantios inadequados. 91 milímetros todo mês de outubro, tivemos 255 só nesses 3 dias, nesses primeiros 3, 4 dias dessa semana. Tivemos uma boa informação agora, conversava com o Juliano Carlos, o nosso meteorologista do Centro de Monitoramento, o nosso oceanógrafo Gabriel Pugliese, a coordenadora Alana Matos. Então a gente vai acompanhando tudo isso e vai sabendo como é que as coisas vão se dando ao longo dos dias na cidade. A frente fria ela se afastou um pouco para a região sul, entretanto tem impactos ainda aqui em Salvador. A gente já teve um pouco mais de tranquilidade na madrugada, mas com o solo muito encharcado, como se encontra depois de 3, 4 dias de chuvas intensas e ventos muito fortes, Smetak. Nós tivemos locais, Cris, com ventos que ultrapassaram 75 km por hora. E nós vimos o resultado, vocês já apresentaram no programa. Árvores que caíram, telhados que literalmente saíram de uma casa para outra rua de forma inteira, com a intensidade dos ventos que aconteceram em Salvador durante todo o dia de ontem. A Codesal continua atenta, não só a Codesal, com seus engenheiros, com seus arquitetos, com seus geólogos, com os técnicos da casa, que além das vistorias realizadas, que as pessoas solicitam por meio do 99, as vistorias do Plano Preventivo e Defesa Civil. Minha amiga Jéssica me perguntou anteontem como é que isso se dava. E eu aproveito aqui, Jéssica, para explanar para todos os seus telespectadores da Record Bahia. Além das vistorias que são realizadas com os nossos plantonistas, e aí eu agradeço e rendo aqui uma menção honrosa para esses homens e mulheres que passam as madrugadas acordados nas ruas da cidade, realizando as vistorias, afastando o risco da nossa população, há também um procedimento que é um protocolo nosso da Defesa Civil de Salvador, que foi instituído em 2016, contratado com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que é a vistoria do PPDC. Nós fazemos o mapeamento das áreas de risco, são mais de 20 km², sobretudo os locais que contam com o sistema de alerta-alarme. Então, todas as manhãs, um grupo de homens e mulheres, notadamente engenheiros civis e geólogos, especialistas na geologia, vão para campo para observar as feições daquele cenário. Se houve algum escorregamento de terra, se houve alguma inclinação de vegetal, se alguma casa já ameaça desabar, mesmo antes do acionamento das sirenes, isso para antever quaisquer problemas mais graves. E assim, quando a gente aciona a sirene, algumas dessas famílias já não se encontram mais no local, numa condição de segurança maior. Então a gente aproveita, inclusive, para informar as pessoas que estejam nessas áreas de risco, e o seu colega Henrique Terra ontem foi muito enfático nessa fala, quando um órgão oficial, a exemplo da Codesal, a exemplo da Defesa Civil de Salvador, um comunicado que sai do nosso CEMADEC, que é um centro especializado em climatologia e meteorologia da nossa cidade, que oferece os melhores dados, responda de forma positiva.
saia dessa localidade, disque o 99 e aguarde a chuva passar. É uma chuva muito intensa, é uma chuva que não é normal para esse período da nossa cidade, mas que as nossas equipes estão aqui à disposição para realizar as vistorias e garantir a sua segurança. Era isso que eu ia perguntar, né, Sóceres, inclusive, porque o mês de outubro a gente espera já que seja um mês mais seco, né? Então essa chuva de fato não era uma chuva esperada, né? Você observa que a própria média histórica, o que é a média histórica, Cambuí? A média histórica é a soma dos últimos 30 anos e a sua divisão. Aqui nós estamos no Parque da Cidade, onde nós temos aqui estação meteorológica, que acompanhou as rajadas de vento que nós observamos durante esses dias. Aqui tem uma estação pluviométrica, que acompanhou também quanto de chuva nós tivemos aqui. E ao longo da história, ao longo de 30 anos, você vai fazendo acompanhamento para, ao final disso, tirar a normal climatológica, que vem a ser a média histórica. Ora, eu estou falando de uma média. Se a média de 91 e você passa, tem 3 dias, 255 milímetros, você observa que efetivamente a gente teve aqui algo muito intenso e que a cidade, com todos os problemas, se comportou muito bem. Ainda assim, não é motivo de relaxamento, porque as pessoas que moram nas áreas de risco geológico e que nós sabemos que Salvador tem uma característica, uma pobreza e uma questão social muito envolvida nas construções. Ninguém mora na área de risco porque quer, né? As construções são realizadas, a maioria delas, sem acompanhamento de um técnico habilitado pelo CREA, um engenheiro, ou pelo CA, um arquiteto. Então são construções que não foram feitas preparadas para aquela localidade. A gente precisa ter uma atenção maior, se colocar nessa condição preventiva. Por exemplo, houve episódio ontem na Baixa do Cacau de ruptura de uma contenção. Essa contenção não foi uma execução de uma obra feita ou pelo município, ou pelo Estado, ou pela União, com a técnica correta. Foi feito para ter uma construção em cima, gerou um sobrepeso, era uma contenção de bloco cerâmico, ela não tolerou, rompeu e desceu com todo o material. Graças a Deus não houve nenhum tipo de dano à pessoa humana, mas esse que é o nosso bem inviolável, que é o nosso bem inalienável, que é a vida, a nossa e o dos nossos familiares, deve ser preservada a qualquer custo. A gente já tem 13 sirenes, né, acionadas, isso quer dizer que são lugares, né, que há risco ainda de deslizamento de terra, então as pessoas de fato precisam ficar em alerta. Mas a gente teve alguma ocorrência que você possa classificar como grave ou gravíssima? Olha, nós tivemos 12 sirenes que foram acionadas ao longo do dia, ao final do dia mais uma, que foi a do Calabetão. Era uma área que nós estávamos ali ansiosos acompanhando, porque nunca chegava ao limiar do acionamento, quando em determinado momento da noite chegou. As nossas equipes da Codesal, da Sempre e da Secretaria de Educação deslocaram para fazer o acionamento e a recepção das famílias. A gente observa que muitas das famílias terminam optando por passar na escola para fazer o seu cadastro, mas depois deslocar para uma casa de um parente, de um vizinho, de um familiar. E se você me pergunta qual foi o dano em si que mais nos chamou a atenção, foram os fortes ventos com o solo encharcado, com o tombamento de grandes vegetais, né? Então as equipes da SEMAN, a Secretaria de Manutenção e também da Coelba trabalharam bastante essa madrugada. As equipes da Limpurb nos auxiliaram muito com a retirada de materiais, colocação de lonas, da SEDUR com a demolição das partes soltas, das prefeituras, bairros. Eu estive com alguns subprefeitos rodando diversas áreas da cidade para observar o comportamento dessas localidades, mas efetivamente o que mais chamou atenção, sobretudo por conta das fortes rajadas de ventos, Jéssica estava apresentando aí, não só na Record, mas também no Taquitá, as informações voltadas às ondas. O nosso oceanógrafo Gabriel Pugliese informava ontem, ondas que chegaram a 2,5 metros e que poderiam chegar nessa virada com a ressaca a 3,5 metros. Então, na região ali da Barra, do Porto da Barra, parecia inclusive imagens de ar, as pessoas surfando. Ora, é claro que isso, para uns que enxergam ali aquela plástica da beleza do Porto da Barra, pode ser interessante, mas mostra efetivamente o risco. Conversava ontem com o Kailane, que é o coordenador do Salvamar aqui da Prefeitura de Salvador, e também com o almirante Garriga, que é o comandante do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil. O processo da navegabilidade, que é matéria da Marinha do Brasil, foi suspenso. A bandeira vermelha foi hasteada, a Capitania dos Portos, o comandante Souza Gomes, para justamente nós termos segurança também na navegabilidade. Da mesma forma, para as praias, o Salvamar vem anunciando que não faça uso das praias nesse momento. E não é agora que o tempo está fechado. Mesmo com a possível abertura do tempo, já amanhã, sexta-feira, ou sábado, ou mesmo, você me perguntava há pouco, Cris, vai rolar um sol no fim de semana? É muito possível que domingo nós já tenhamos sol. Ainda assim, a gente tem que ver como é que as marés vão se comportar daqui até lá, para saber se os banhistas terão segurança. Então, galera, chegamos aqui com todas as vidas preservadas, quinta-feira de uma semana extremamente chuvosa.
A gente está contando aqui as horas para que efetivamente a frente fria se afaste definitivo. Vamos fazer o nosso papel. A Prefeitura tem trabalhado bastante em todas as áreas da cidade. Capacitação dos moradores das áreas de risco com os NUPDEX, as crianças com o PDCE, mais de 10 mil crianças capacitadas. Vamos fazer com que esse trabalho a quatro mãos dê certo e que todas as vidas saiam preservadas. Em caso de risco, não vacile, se afaste e diz que 199. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Cris. Perfeito, Sóceres. Muito obrigado por conversar com a gente. Sempre muito solícito. E ele trouxe uma notícia boa, né, Jéssica? Então, a chuva se distanciando aqui, nessa frente fria se distanciando aqui da nossa cidade. Então, esse fim de semana o sol já deve aparecer na nossa cidade. E a gente espera que assim realmente aconteça, porque só sabe o desespero de ver chuva em Salvador quem mora de fato em área de risco, né, Jéssica? Eu volto com você aí no estúdio.